Olá, meu nome é Leandro, eu sou plantonista de Biologia e eu vim aqui responder uma questão que é o exercício 5 da página 28 do capítulo 2 do livro 1 da Biologia, da frente 1 de Biologia, beleza? Esse exercício ele está perguntando onde, se acontecesse algum erro, né, numa célula, em quais processos essa alteração seria herdável pelas células filhas, beleza? Quando a gente está falando disso, a gente tem basicamente três processos, que é o que está escrito basicamente aqui nas alternativas. Mas a gente tem o processo de replicação do DNA, né? Replicação DNA. A gente tem a transcrição. E a gente tem a tradução. Beleza? Ele está perguntando, se ocorrer algum erro em qual desses processos ou em quais, né, essa alteração se tornaria herdável, beleza? Para as células filhas. Então aí a gente vai ter as alternativas: transcrição e replicação, tradução e transcrição e qualquer um dos três processos, beleza? Vamos entender então, eu já vou dar a resposta, tá? Vamos entender então por que a resposta é a alternativa B. Somente na replicação a alteração é uma alteração que a gente chama de herdável, beleza? Vamos lá. Pensando no processo de replicação do material, então, no processo de replicação do DNA, o que a gente tem, né? A gente tem a célula-mãe contendo duas fitas aqui, né? Duas fitas azuisinhas, que vai se dividir e gerar duas células filhas. Nessas duas células filhas, o que eu vou ter? Eu vou ter um pedaço do DNA da célula-mãe e eu vou construir um novo pedaço de DNA. Certo? Isso é o que a gente chama de uma duplicação semi-conservativa. Tá? Então eu tinha duas fitas azuis, gerei duas células filhas, com uma célula azul, idêntica da mãe, na verdade é a que estava na célula mãe, e uma fita nova que eu representei aqui em verde. Beleza? Só que qual que é o que a gente tem que pensar aí? O que é o ponto principal que a gente tem que ter na cabeça? Se eu tiver aqui, vou desenhar um pouquinho maior agora, a minha molécula do DNA e nesse pontinho aqui aconteceu uma mutação, tá? Então a gente tem aqui a molécula do DNA e no pontinho vermelho surgiu ali uma mutaçãozinha. O que vai acontecer a partir de agora com essa fita do DNA, né? Vamos lá, colocar aqui só as ligações aqui. A hora que essa molécula aqui se duplicar, a hora que ela for gerar células filhas, uma das células filhas vai receber a fita normal. Só houve mutação aqui, né? Então ela vai receber a fita normal. A outra célula, ela vai receber a fita que ela tá bugada, tá? E aí, o que acontece? Essa célula filha, para essa célula filha, a célula mãe produziu uma fita normal, ok, verdinha, como se fosse aqui no exemplo anterior. Mas aqui embaixo eu estava gerando uma fitinha normal, opa, achei a mutação. Eu duplico essa mutação. E depois eu volto ao normal, né? Sem problema. Só que essa mutaçãozinha aqui, quando essa nova célula aqui for gerar células filhas, o que vai acontecer? Eu vou passar essa mutação adiante de novo. Que daí agora eu vou ter a azul, que já está mutada, né? Aqui.
E aí agora eu vou desenhar de lápis, que eu esqueci de pegar uma outra cor, tá? Mas eu vou ter a próxima fita aqui também apresentando a mutação, beleza? E nisso eu gero uma alteração nas minhas células que ela se torna herdável. Por que que ela se torna herdável? Porque a partir do momento que eu passei essa mutação para uma célula filha, por causa da propriedade semiconservativa da duplicação, a partir do momento que eu passei essa mutação para uma célula filha, todas as células filhas dessa primeira aqui, elas vão ter essa mutação presentes também, tá? E é isso que a gente consegue observar, por exemplo, quando a gente está falando de câncer, né? A mutação surge no DNA de uma célula, isso gera pode gerar, né, uma proteína não funcional ou que funcione de uma maneira não tão bem quanto deveria ser se ela fosse normal. E aí essa célula se duplica. Essa célula agora ela está produzindo também a mesma proteína. E aqui essas células também estão produzindo a mesma proteína. Então a gente vê um padrãozinho. Dá para a gente fazer até uma árvore filogenética de células de câncer, para a gente descobrir até qual foi a primeira mutação que surgiu. Beleza? Então, toda vez que a gente vai falar de alguma coisa que é herdável para as células, a gente tem que lembrar da replicação semiconservativa do DNA, tá? Por causa disso. Mas aí vem a pergunta, por que que não pode ser um processo de transcrição ou um processo de tradução, né? Porque é o seguinte, vamos virar aqui a folha um pouquinho. Se o meu material genético, ele tá normal, aqui, tá? Vamos voltar aqui para a corzinha azul. Se o meu material genético tá normal e o erro, ele acontece no meu RNA, que eu vou fazer aqui de verde, tá? Então tá aqui o meu RNA, mas um pedacinho dele ficou bugado. O que que pode acontecer? Tá? Na verdade, o que que vai acontecer? É o RNA mensageiro, esqueci de colocar o Mzinho aqui. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou produzir uma proteína que era para ela ser várias bolinhas assim, mas, sei lá, em 2 delas eu troquei o aminoácido, tá? Isso pode deixar essa proteína não funcional ou exercendo uma outra função ou alteração de função. Beleza? Pode ser alteração para piorar a função, pode até ser para melhorar a função, ou pode tirar a função dessa proteína. Beleza? E aí, o que que acontece? O que acontece é o seguinte, esse RNA, depois que acontece a tradução, ele é degenerado, ele é destruído, tá? Então ele deixa de existir. Por quê? Porque a gente está produzindo RNA toda hora e a gente precisa de matéria-prima para fazer esse RNA, certo? Então a gente destrói os RNAs que já tiveram a produção de proteína, que já foram traduzidos, tá? E a proteína, ela vai causar mal para a célula onde ela foi produzida. Ela não vai ser herdável, ela não vai ser passada para as células filhas, tá? Não da maneira do DNA, que o DNA que eu expliquei aqui no verso faria, tá? E se por acaso o erro acontece na tradução, é pior ainda de a gente considerar isso como uma coisa herdável. Porque a proteína vai ser não funcional ou vai alterar a função somente, de novo, repetindo, né? Na célula onde ela foi produzida, tá? Ela não é passada para as células filhas. Então, o único tipo de alteração que a gente tem numa célula que pode ser considerado herdável é a alteração que acontece no material genético. Beleza? Bons estudos e muito obrigado pela atenção.